Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Varejistas chinesas começam a sofrer os efeitos do tarifaço de Donald Trump. Conheça os detalhes do primeiro parque da Disney no Oriente Médio. E mais, a Rappi anuncia um investimento bilionário no Brasil. E um grupo de brasileiros bilionários compra a Skechers por mais de 9 bilhões de dólares. Eu sou Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. Bom, e os empresários são os empresários brasileiros porque a 3G Capital anunciou a compra da Skechers, a terceira maior empresa de calçados do mundo, atrás apenas da Nike e da Adidas. O grupo desses brasileiros, eu estou falando de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Teles e Alex Baring. O grupo vai pagar 9 bilhões e 400 milhões de dólares, cerca de 53 bilhões e 400 milhões de reais por essa empresa, uma empresa fundada na Califórnia em 1992. Só lembrando, a 3G Capital também é dona das gigantes. Só vou citar duas, tá? A Bembev e o Burger King. Essa transação marca a entrada da 3G no segmento calçadista e vale tudo isso simplesmente porque foca num setor muito aquecido, porque além de calçados, a gente tem um foco ali que é o foco da corrida. É um setor que cresce em geral 7% ao ano, tem duas marcas consolidadas no mundo, né? A Nike e a Adidas. Inclusive eu tenho o faturamento do setor das três principais. Ó, em primeiro lugar, a Nike faturou em 2024 51 bilhões de dólares. É a principal, embora no ano passado ela não teve um bom ano de vendas. A Nike sofreu queda nas vendas em 2024. Diferente do caso da Adidas, que teve um ótimo ano e faturou, ano passado, 27 bilhões de dólares. E em terceiro lugar, você tem a Skechers, que que no ano passado faturou 9 bilhões de dólares, esse número é número de vendas, e agora foi comprada pela 3G. Importante avisar que eu falei há pouco, né, que é a entrada desse grupo de empresários, né, um grupo muito conhecido, no setor calçadista. Mas Jorge Paulo Lemann, que é o maior acionista da 3G, ele já é investidor como pessoa física, não com a 3G, da On Running, que é a outra fabricante muito famosa de tênis esportivos. Nessa transação, a 3G ficará com cerca de 80% da empresa. A família fundadora, a Greenberg, permanecerá no negócio com quase 20% de participação e, ao final da operação, o capital da fabricante de calçados será fechado. A Skechers tem 5 mil lojas no mundo e busca expansão em países fora da Europa e dos Estados Unidos. A América Latina e Ásia tornam-se potenciais regiões com potencial de crescimento para o segmento. Aqui no Brasil, a empresa iniciou as operações em 2007 e hoje tem 15 lojas por aqui. Falando do setor varejista, as vendas das chinesas Shein e a Temu têm despencado nos Estados Unidos com a consequência imediata das tarifas impostas por Donald Trump. A Shein registrou uma queda de 23% nas vendas no país durante a semana de 25 de abril a 1º de maio, isso na comparação com 7 dias anteriores, antes dos aumentos de preços no varejo para cobrir os custos das tarifas mais altas nos Estados Unidos. As informações vêm da Bloomberg Scent Measure, que analisa dados de cartões de débito e crédito. Já as vendas da Temu caíram 17% no mesmo período. Esta é a primeira amostra de que as medidas comerciais de Trump prejudicaram a performance das plataformas de compras asiáticas. Agora, mesmo com a
queda em 2 dígitos, é bom ressaltar que houve um aumento nas vendas entre março e início de abril nessas plataformas, porque os consumidores passaram a comprar mais produtos como uma forma de se antecipar aos próximos aumentos de preços a partir da decisão de Donald Trump de acabar com a chamada brecha tributária de minimis, com a qual Temu e Shein contavam para enviar pequenas encomendas isentas de impostos da China para os consumidores americanos. E a Amazon anunciou o primeiro robô equipado com a sensação de tato. É isso mesmo, ou seja, é um robô que imita o sentido do tato humano. O Vulcan, nome escolhido pela empresa, foi projetado para operar em centros de distribuição e é capaz de se movimentar em ambientes caóticos e desorganizados. Ele já começou a ser testado em centros de desenvolvimento da Amazon nos Estados Unidos e na Alemanha. Esse robô é capaz de ver o ambiente, sentir os objetos e aprender com a experiência com o tempo. Porque o Vulcan ele é treinado, por exemplo, para identificar falhas e aprimorar os próprios movimentos, melhorando a cada vez que é utilizado. O braço do Vulcan utiliza sensores de força e toque para ajustar os movimentos com precisão para permitir que ele sinta a resistência dos objetos que manipula. Os robôs operam com uma velocidade semelhante à dos humanos, o que dá basicamente 300 itens movimentados por hora. No entanto, os robôs operam também nas prateleiras mais altas e não precisam de escadas, o que torna os funcionários humanos mais lentos e os robôs mais ágeis. A ideia é ter 50 desses robôs na ativa até o final do ano e mais tarde expandir para a Europa e outras regiões da América do Norte. A Amazon afirma que a nova tecnologia não tem como objetivo substituir trabalhadores humanos e sim atuar de forma complementar ao assumir tarefas desgastantes, fisicamente e repetitivas. E a Walt Disney anunciou o primeiro parque temático no Oriente Médio. O 13º parque da gigante do entretenimento será no Emirado de Abu Dhabi, mais especificamente na ilha Yas, que é um importante polo turístico nos Emirados Árabes Unidos. A construção e a operação do novo lugar será do Miral, do Grupo Miral, que opera vários hotéis, resorts, parques de diversão em Abu Dhabi, incluindo o Warner Bros., a Ferrari World e o SeaWorld. Esse será o primeiro local novo da empresa desde a inauguração do resort da Disney em Xangai em 2016. Uma equipe já começou a projetar as atrações e um resort em um processo que, em geral, leva cerca de 2 anos, segundo Joss D'Amaro, responsável pela área de parques, navios de cruzeiro e produtos de consumo da construção. A construção desse parque levará de 5 a 6 anos. A Disney tinha um plano para impulsionar o crescimento dos parques temáticos, já que essa área é a mais lucrativa do grupo. No ano passado, a Disney anunciou planos para dobrar o investimento no negócio de resorts para 60 bilhões de dólares na próxima década para turbinar o crescimento em experiências. E faz parte desse pacote a iniciativa de dobrar a frota de cruzeiros para 13 navios até 2031 e construir uma área dedicada aos vilões no Walt Disney World Resort na Flórida. Esse novo parque no Oriente Médio dará à Disney uma presença no maior hub aéreo global, com mais de 120 milhões de passageiros viajando anualmente para Abu Dhabi e Dubai.
E há poucos dias, o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, anunciou a aposentadoria aos 94 anos. Ele tem um patrimônio estimado em 168 bilhões de dólares e construiu a fortuna a partir da Berkshire Hathaway. Warren Buffett fez apostas tão certeiras ao longo da vida que o fizeram uma das pessoas mais ricas do planeta. Está entre as 10. Buffett assumiu o controle da Berkshire nos anos 60, pegou uma empresa têxtil em dificuldades e a transformou em um império que abrange seguros, ferrovias, varejo, energia e tem esse patrimônio inigualável. Para entender um pouco do legado de Warren Buffett, eu quero conversar neste momento com Michel Viriato, que é o estrategista-chefe da Casa do Investidor. Michel, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você falasse, você que tem ampla experiência, há muitos anos no setor financeiro, qual que foi o segredo nesse tempo todo para Warren Buffett construir esse patrimônio multibilionário? Muito obrigado pelo convite, Bruno. Olha só, o segredo, cada um atribui uma coisa, ou seja, porque tem várias características, a gente não pode separar em algumas, porque todas elas somadas é que fizeram, que proporcionaram ele fazer toda essa fortuna. Mas algumas coisas a gente pode separar. A primeira coisa, eu diria a principal, o tempo. Ou seja, ninguém cria uma fortuna no curto prazo. Ou seja, você precisa ter tempo, e para ter tempo também você precisa ter paciência, né? Então essas são duas qualidades pessoais dele. Agora vem a característica que o diferenciou, por exemplo, dos índices. A gente pode falar uma, por exemplo, que muita gente não fala, muita gente fala em diversificação, mas a característica que o diferenciou do índice S&P 500, por exemplo, foi a concentração. Então, na verdade, ele concentra bastante os seus investimentos em cada um deles, ou seja, ele não dispersa bastante o seu investimento em várias ações, ele concentra. Isso, por um lado, tem um grande risco, ou seja, porque ele pode realmente acabar perdendo se ele fizer uma escolha ruim, mas como ele acabou fazendo escolhas boas, acabou proporcionando a ele um resultado positivo. Muita gente fala que uma das qualidades dele é segurar a ação por muito tempo, mas isso não é uma qualidade. Isso, na verdade, foi uma característica que aconteceu por ele ter acertado. Eu já vi entrevistas nos últimos anos com declarações dele que ele sempre gostou de investir em empresas que ele via ao redor dele, nas ruas. Por exemplo, quando ele andava nas ruas e via as pessoas tomando Coca-Cola, ou banco, que ele sempre achou que banco, até banco tradicional, não teria grandes problemas, e ele não acreditava, não acredita, imagino, porque ele não morreu, né? Ele está vivíssimo, só anunciou a aposentadoria. Ele, por exemplo, não acreditava tanto em criptomoeda, né? Não acredita em criptomoeda porque talvez ele não entende tanto do negócio e ele coloca o dinheiro dele em negócios que ele consegue ver no dia a dia dele mesmo. Sem dúvida, mas é importante entender que às vezes a gente confunde você investir em negócios que estão próximos do que investir em negócios que você realmente gasta tempo conhecendo. Então, ele realmente gastou muito tempo conhecendo todos esses negócios que ele investiu. Ou seja, não era simplesmente porque ele tomava Coca-Cola que ele investiu em Coca-Cola. Vários negócios, várias empresas de consumo, ele consumia, ele não investiu. Afinal de contas, a gente consome diversos produtos, né? Então, na verdade, ele foi a fundo em algumas empresas. Então, mais importante do que investir no que você conhece é você conhecer o que você investe. Qual é o futuro da Berkshire Hathaway agora com a aposentadoria dele, né? Qual que vai ser o futuro? Olha, eu diria que não dá para garantir o mesmo resultado que houve antes para frente. Isso sem dúvida alguma, porque muita gente imagina o seguinte: basta o Buffett já treinou o Greg. Não é bem assim, porque na verdade tudo aquilo que funcionou antes não necessariamente funciona hoje em dia.
Na verdade, o mercado ele é dinâmico e a forma como você avalia os negócios também evolui da mesma forma. Por quê? Porque existe o aprendizado e, nesse aprendizado, aquela estratégia que você usou no passado, às vezes, pode não ser a melhor estratégia agora. Uma característica interessante é que o Buffett ele estava muito envolvido com o negócio dele, ou seja, praticamente todo o dinheiro do Buffett eram ações da Berkshire. No Greg não é bem assim. Só 18% O Greg, novo do CEO, patrimônio né? dele... O Greg, novo CEO, Exato, exato. Só 18% do patrimônio dele, de 1 bilhão, está investido nas ações. Tá. Ou seja, você já pode ver que o Buffett ele realmente estava muito mais envolvido com a empresa. Com o dia a dia O Greg da ele empresa. funciona mais como um profissional, né? Agora, deixa eu trazer uma curiosidade para a nossa audiência. No próximo bloco, a gente vai falar sobre filantropia, especialmente filantropia de Bill Gates, que tem novidades. Agora, Warren Buffett, os 3 filhos de Warren Buffett terão apenas 0,5% da herança. Isso foi muito comentado na última semana, porque cada herdeiro, quando você fala 0,5%, o pai só vai deixar 0,5% do patrimônio, mas cada um vai receber algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Estou fazendo a conta em real já. Porque o Buffett, né, ele fez uma estratégia que envolve doações para centenas de entidades filantrópicas e universidades. E ao longo de todo esse tempo ele foi muito conhecido também, né, Michel, pela filantropia, né? Sem dúvida alguma. O cidadão americano ele já tem essa cultura e até algo positivo que também você consegue abater de imposto de renda. Michel Viriato, estrategista da Casa do Investidor, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite, Bruno. Bill Gates, porque ele anunciou que vai encerrar a fundação nos próximos 20 anos. Antes disso, o cofundador da Microsoft vai doar 99% da sua fortuna para a instituição, um valor estimado em 107 bilhões de dólares. Aos 69 anos, ele, que é o 5º homem mais rico do mundo, afirmou na última quinta-feira que cravou a data de 31 de dezembro de 2045 para dar um ponto final na Gates Foundation, quando ele completará 90 anos e pretende até lá destinar 200 bilhões de dólares para a entidade. A transferência do patrimônio, se concretizada, estará entre as maiores doações de filantropia de todos os tempos. Vai superar, inclusive, as doações de figuras industriais americanas como Andrew Carnegie e o John Rockefeller. A Fundação Gates, que inicialmente era chamada Fundação Bill e Melinda Gates, foi criada em 2000 por Bill e Melinda Gates, com quem o empresário foi casado até 2021. Gates diz que gastar a sua fortuna ajudará a salvar e melhorar muitas vidas agora, o que terá efeitos positivos muito além do fechamento da fundação. Em entrevista ao jornal The New York Times, Gates disse: "Acho que 20 anos é o equilíbrio certo entre dar o máximo que pudermos para progredir e avisar as pessoas que agora esse dinheiro vai acabar." O aplicativo Rappi vai investir 1 bilhão e 400 milhões de reais no Brasil até 2028. E esse dinheiro será implantado de forma gradual por todo o país. Em paralelo a isso, a empresa prevê uma consolidação em mais de 300 dos maiores municípios brasileiros até o ano que eu falei de 2028. Agora, para dar todos os detalhes, nós vamos falar com o responsável do Rappi no Brasil. Eu chamo agora o Felipe Criniti, que é o CEO da Rappi. Felipe, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu gostaria que você falasse para a gente quais os destinos desse investimento, repito, de 1 bilhão e 400 milhões de reais no Brasil. Seja bem-vindo ao Business. Bom, muito obrigado, Bruno, pela oportunidade de falar desse grande plano. Enfim, é um prazer estar aqui com toda a audiência da Jovem Pan News. Bom, desses 1 bilhão e 400 milhões de reais, 40% é destinado à nossa vertical de restaurantes.
que é justamente aquela categoria que os consumidores selecionam um restaurante e fazem um pedido de delivery. Outra parte importante, por volta de 22%, vai para a nossa categoria de turbo, que é aquela vertical de varejo, onde você tem um serviço de ultra conveniência que chega em até 10 minutos. Então, essa é boa parte do nosso investimento, e a outra concentração está ali em marketing e operações, que garante a qualidade no serviço de entrega. Bom, além desse investimento bilionário que vocês anunciam no Brasil, vou chamar aí a atenção de uma novidade que vocês anunciaram na última semana também, porque vocês vão implementar uma política de taxa zero para o segmento, isso nos próximos 3 anos. Para o consumidor final, Felipe, eu gostaria que você falasse como é que é atualmente, tanto para a RAP, se você quiser falar do setor também você pode falar, e por que essa decisão de taxa zero? Perfeito. Então, hoje, na RAP, a gente trabalha com taxas médias ali de 20% do valor do ticket. A concorrência, em geral, trabalha em torno de 30%. Então, a gente já tem um preço mais atrativo, mas a gente foi além, pensando, inclusive, em como a gente faz diferença no setor de alimentação fora do lar. A gente veio com essa proposta de baixar tudo, 0% de taxa, sendo somente ali a taxa de adquirência, cartão, que a gente mantém. Mas, para poder ilustrar melhor para você, vamos pegar uma compra de R$100. Então, no modelo de hoje do RAP, em média, hoje não, porque a gente já começou essa semana, mas antes do nosso anúncio, uma compra de R$100, R$20 eram taxas, R$80 de repasse para o restaurante. Na concorrência, numa mesma compra de R$100, R$30 em taxas, sendo 70 de repasse para o restaurante. E agora, no nosso novo plano de taxa zero, numa mesma compra de R$100, R$3,50 são as taxas de cartão e R$96,50 de repasse para o restaurante. É muito mais margem, o que possibilita ele fazer investimentos em crescimento e aumento de volume. É importante você falar isso para elucidar, porque o consumidor raramente sabe o valor de taxa. Dificilmente uma pessoa sabe realmente. Esses 20% que vocês cobram hoje e o setor cobra 30%, taxa é o quê? É o uso da tecnologia de vocês? O que é, Felipe? Exato. Então, na verdade, o que compõe isso, né? A gente tem a nossa taxa de intermediação, que está dentro desse pacote de, por exemplo, 20%, as taxas de meio de pagamento e as taxas de entrega, né? Então, é uma taxa onde a gente mantém e subsidia ali o serviço de responsabilidade do entregador, né? De realizar a entrega com o entregador da plataforma. Quando a gente olha a modalidade justamente da concorrência, a gente enxerga também um movimento onde você tem essas taxas de comissão, mas também tem as taxas de entrega sendo cobradas. Então, o que a gente vem com essa medida? A nossa expectativa com a taxa zero é possibilitar que os consumidores não precisem mais pagar esses valores, essas altas comissões, que mantém sim a plataforma, que mantém essa plataforma, essa base de entregadores, e possibilite descontos nos preços. Então, qual é a nossa contrapartida, óbvio, dessa proposta? Hoje, os restaurantes eles têm por volta de 20% até 30% de remarcação de preço. O que significa isso? No preço de cardápio, ele cobra 20% a 30% a mais para subsidiar essas taxas. E isso é geral, a maior parte faz isso. Cobra 20%. Não, isso geral. 20%, 30% a mais do cardápio de balcão, do cardápio de salão. Já é normal para poder subsidiar essas taxas. Com a nossa proposta, ele pode manter o preço de balcão de salão. Então, aquele mesmo preço que quando você vai no restaurante você compra, você vai conseguir agora ter ele no delivery. E justamente com essa medida que a gente está trazendo de taxa zero. Não, se vocês conseguirem isso, vocês vão ser muito felizes, né? Vão mexer realmente com o mercado. E é importante porque vai repassar isso para o consumidor, que é o que importa. Agora, exatamente. Como garantir isso? Que isso é importante, Felipe. Como é que garantir essa diferença, de não ter mais essa diferença entre o preço cobrado no aplicativo e o preço cobrado no estabelecimento físico?
Bom, a gente vai ter um acompanhamento de forma prática. A gente trabalha com monitoramento dos preços, então a gente está sempre ali, o nosso time comercial em contato com os restaurantes. Então, num primeiro momento, os valores são carregados, integrados ao PDV, né, que é o ponto de venda, o sistema que o restaurante opera, o próprio salão e balcão, mas também nós realizaremos ali monitoramentos pontuais para saber se essa prática, de fato, está sendo adotada e está sendo seguida pelos restaurantes. Bom, um dos objetivos também é chegar em mais cidades brasileiras, né? Vocês hoje atendem quantas cidades brasileiras e a meta de vocês é qual? Hoje nós atendemos por volta de 50 cidades do Brasil. Nossa expectativa nos próximos 3 anos é atingir 300 cidades e ampliar o nosso leque também de restaurantes. Hoje nós temos por volta de 30 mil restaurantes ativos. A nossa expectativa nos próximos 3 anos é atingir 100 mil novos restaurantes. Felipe, eu estou acompanhando com certo entusiasmo essa mexida que tem acontecido no setor de delivery no Brasil. E vocês são responsáveis também por isso. Quer dizer, rapidamente, vocês querem quebrar o monopólio do setor de delivery no Brasil? Eu acho que é uma bela frase e é o que a gente espera. Então, eu acredito bastante que, inclusive, a concorrência que tem vindo vai ser muito boa para o mercado. O que a gente tem conversado com a Brasel, inclusive, que é um apoiador nosso, né, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, na última ponta ali, falando com os restaurantes, todos eles estão muito entusiasmados com todo esse movimento de concorrência. Então, não é só o Rappi, né? Tem outros players que estão vindo também para o Brasil, voltando, alguns voltando, outros chegando. Então, sem dúvida nenhuma, a gente desse primeiro pontapé, somos o pioneiro nesse novo modelo, mas a gente acredita bastante que isso vai trazer um equilíbrio de volta para o mercado. Então, todo aquele movimento do passado de exclusividades e restaurantes tendo que ficar ali reféns de um único player, agora a gente acredita que esse mercado vai ficar muito mais livre e muito mais justo. Felipe Critini, CEO da Rappi, detalhando ao Business esse investimento bilionário no Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Muito obrigado, Bruno. E a Vigilantes do Peso, fundada em 1960 e famosa pelos programas de perda de peso, entrou com um pedido de recuperação judicial após enfrentar dificuldades para competir com medicamentos como o Ozempic. Já é efeito do Ozempic, hein? Na Nasdaq, os papéis da companhia chegaram a cair 35% quando veio essa notícia do pedido. A empresa, que passou a se chamar WW International, entrou com um pedido do Chapter 11, no capítulo 11 nos Estados Unidos, já com um plano pré-acordado com os credores para eliminar 1 bilhão e 150 milhões de dólares em dívidas do balanço. A expectativa é concluir a reorganização em 45 dias. A companhia afirmou que o plano de reestruturação vai reduzir significativamente as obrigações da dívida. O plano proposto ainda precisa ser aprovado por um juiz de falências. E o Nubank anunciou Roberto Campos Neto como vice-presidente e chefe global de políticas públicas. O ex-presidente do Banco Central assume o cargo na Nu Holdings a partir do dia 1º de julho, após uma quarentena de 6 meses exigida pela lei brasileira. Campos Neto vai apoiar o programa de expansão internacional do banco e ajudar ainda no relacionamento com reguladores financeiros globais e representar a Nu Holding em fóruns e conselhos internacionais. O ex-presidente do BC vai se reportar diretamente ao fundador do Nubank, ao Davi Vélez. Em nota, Vélez deu as boas-vindas a Campos Neto e o classificou como um dos principais pensadores do mundo sobre como usar a tecnologia para avançar os sistemas financeiros locais por meio de sistemas como o Pix e o Open Finance. E a Ferrari começou 2025 literalmente com o pé no acelerador, porque a montadora registrou alta de 13% nas receitas do primeiro trimestre. O volume arrecadado foi de 1 bilhão e 790 milhões de euros. O resultado foi impulsionado basicamente pela venda desses supercarros
que vocês estão acompanhando aqui, pelo menos isso daqui está na fábrica, né? Esse super carro que vocês estão acompanhando e também o aumento da demanda em mercados da Europa e das Américas. Embora o resultado não tenha sido tão satisfatório em países como a China, cuja queda foi de 25% nas vendas. A fabricante italiana também avalia um reajuste de 10% no preço de alguns modelos como forma de driblar o tarifaço imposto por Donald Trump, que foi tema de algumas notas aqui em nosso programa. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana. E vai o lembrete que eu sempre dou no final de cada edição. Tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business.